Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo de hoje, eu já vou pedir pra que, se tu não é inscrito no canal, tu te inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa o teu like nesse vídeo e compartilha com os amigos. Gente, pro assunto do vídeo de hoje, eu preparei 10 dicas de como estruturar a tua alimentação saudável. As principais 10 dicas se tu tá pensando em montar uma alimentação saudável, se tu tá querendo começar a comer bem. Eu acho importante repassar essas 10 dicas pra vocês, que eu tenho certeza que vai facilitar o processo e que é muito prático de colocar em prática, e para que vocês consigam estruturar essa alimentação e se torne um processo um pouco mais fácil, um pouco mais leve. Então eu sugiro que vocês peguem uma caneta e um papel e anotem tudo o que eu falar aqui, porque eu tenho certeza que vai ser de muito valor para vocês e que vai ajudar bastante vocês. Então vamos à primeira dica. Gente, a primeira dica é fazer uma lista de supermercado. Fazer uma lista com as principais coisas que tu compra no teu mês. Fazer uma lista com os alimentos que tu tá acostumado, inclusive com os alimentos que tu tá acostumado a comprar hoje, né? Por quê? Porque através dessa lista, quando vocês colocarem no papel tudo que vocês vão comprar, quando vocês colocarem no papel quais são as principais fontes que vocês estão acostumados a comprar, de carboidrato, de proteínas, vocês vão conseguir ter a visualização de onde dá pra melhorar e de onde dá pra economizar. Se tu não faz ideia de como montar uma lista de supermercado saudável, se tu nem sabe o que eu tô falando, eu sugiro que tu vá lá no meu Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui na descrição do vídeo, pra que tu veja o post que tem lá. Gente, eu vou desligar o ventilador só um pouquinho, porque eu tô com medo que fique fazendo barulho pra vocês. Acho que agora melhorou. Se tu não tem noção de como fazer uma lista de supermercado, eu sugiro que tu vá lá no meu Instagram, veja o post que eu fiz sobre isso. Exatamente, eu estruturei uma lista de supermercado e tá em post lá. Depois que tu fizer essa tua lista de supermercado, tanto com as coisas que tu compra, que tu já tá acostumado a comprar, e tu conseguir visualizar quais são as mudanças que precisam ser feitas, a gente vai pro segundo passo. E qual é esse segundo passo? Fazer uma lista dos principais vegetais e frutas que tu está acostumado... Achei que tava chamando de novo. Que tu está acostumado a comer ao longo da tua semana. Ah, mas eu não tô acostumado a comer vegetais e frutas ao longo da minha semana. O que eu faço? Bom, o primeiro passo é tu separar ali, no mínimo, 3 tipos de vegetais e 3 tipos de frutas que tu tens curiosidade em experimentar. Após isso, tu vai fazer essa lista desses vegetais e dessas frutas que tu tá acostumado a consumir na tua semana, ou que tu tem vontade de consumir, pra que quando tu for fazer ali o teu momento do hortifruti, o teu momento da feira, até fica uma dica pra vocês, eu comento bastante sobre isso nos meus stories, e bastante sobre isso nos meus vídeos, que eu prefiro fazer as compras de vegetais e de frutas em estabelecimentos menores, né? Então, em fruteiras, em feiras, não diretamente nos supermercados, porque o preço acaba se tornando um pouco mais alto. Então, a primeira dica é fazer a tua lista de supermercado. Depois, o segundo passo é fazer a tua lista de frutas e vegetais que tu estás acostumado a comer, ou então que tu vai começar a consumir. Depois, a terceira dica é muito importante, que é organizar a tua alimentação. Organizar ali, fazer um pequeno cardápio. E, gente, quando eu falo cardápio, para muitas pessoas parece uma coisa, porque eu vou ter que comer a mesma coisa todos os dias. E não, é longe disso. Quando vocês começam a pegar a prática de estruturar um cardápio para vocês começam a ter clareza de quais alimentos precisam estar limpos, quais alimentos já pode ser deixado pré-preparado, quais alimentos já tem que deixar... daqui a pouco possa deixar temperado, né? Quando você tá falando de... Gente, eu vou ter que ligar o ventilador porque tá muito calor, tá? Peraí. Acho que assim não vai fazer tanto barulho. Quais os alimentos que já dá pra deixar preparado. Por quê? Porque quando vocês tiverem esse pequeno cardápio, e quando eu falo em cardápio, não precisa ser um cardápio do mês, um cardápio da semana. Tu pode sempre tirar um momentinho ali do teu dia, quando chega do trabalho, quando chega em casa, dependendo, né, de como tá a rotina de vocês, e separar, bom, o que eu vou comer no meu café da manhã, o que eu vou comer no meu almoço, o que eu tô pensando pro almoço. E esses pequenos cardápios que vocês irão começar a fazer, né, ao longo da semana, vai proporcionar uma visualização melhor pra vocês, pra que vocês tenham esse
como é que eu posso dizer? Que vocês peguem a prática de ter as coisas pré-prontas, né? Eu gosto muito de falar sobre a importância de ter alimentos de fácil acesso já preparados em casa, e as proteínas entram muito nisso. Então ter uma visualização ali do teu cardápio vai fazer com que tu consiga organizar a tua alimentação, e dentro dessa organização alimentar tu vai ter menos chances de dar margem aos erros. A quarta dica linka muito com essa terceira dica, que é o seguinte: tenham alimentos em casa, na lista de supermercados de vocês, eu até coloquei no post do Instagram que eu falei, tenham alimentos de fácil preparo e que dê para elaborar lanches práticos, que dê para elaborar mais receitas. Por quê? Porque tendo esses alimentos, a alimentação não se torna uma coisa monótona. Tem muitas pessoas que não gostam de comer sempre as mesmas coisas todos os dias, né? Eu sou uma pessoa muito prática. Então, se eu tiver que comer se eu tiver que comer a mesma coisa, não tem problema. Mas eu sei que tem pessoas que não gostam muito disso. Então, tu tendo esses alimentos, eu vou citar alguns aqui, mas aí tem o vídeo do primeiro vlog que eu fiz aqui no canal, dando dicas de supermercado. Lá eu mostrei vários desses produtinhos. Inclusive, se tu não conferiu, confere, porque vai te ajudar bastante nesse processo. Então, aveia, pode ser aveia em flocos, pode ser aveia em flocos finos, pode ser farinha de aveia. Tapioca, tá? A goma da tapioca é muito interessante de se usar, é um alimento muito rico em carboidrato, e se tu colocar algumas coisinhas nele ali, ele fica ainda mais nutritivo. Então a aveia, a tapioca, granola sem açúcar. Eu sempre gosto de comentar aqui com vocês da importância de comprar alguns alimentos sem o açúcar, porque evita que vocês consumam calorias desnecessárias, né? Então a granola, sempre optem por comprar uma granolinha sem açúcar para misturar ali com iogurte, daqui a pouco com leite. Eu não sei como vocês preferem comer, mas esses alimentos vão ajudar. Outra coisa também que eu acho super válido de ter em casa são nuts, né? Eu até coloquei algumas vezes nos meus stories e eu recebi perguntas: mas o que é nuts? Nuts é uma mistura de oleaginosas, então amendoim, castanha, castanha do Pará, do caju, amêndoas. Tudo isso, ter essas porçõezinhas em casa ajuda bastante. Então, tenham alimentos de fácil preparo, tá? E o ovo entra muito nisso. Muito se fala do ovo, né? Mas o ovo é um alimento extremamente rico em nutrientes e um alimento muito versátil. Então dá pra fazer ali junto com a aveia uma panquequinha de banana, uma panquequinha salgada, com ovo, aveia, enfim. Esse vídeo não é sobre receitas, mas já dei algumas dicas. A quinta dica, me perdi, mas eu já voltei. A quinta dica é: tenham sempre proteínas de fácil preparo. E quando eu falo fácil preparo, eu tô me referindo ao frango. E por que eu tô me referindo ao frango? Porque quando se pensa numa rotina mais corrida, além do frango ser um alimento, uma proteína, que ela é absorvida mais rápido, que ela é absorvida melhor, ela é mais versátil que a carne vermelha, por exemplo. Pelo menos eu tô falando esse vídeo na minha concepção de rotina alimentar, na minha concepção de vida saudável, tá? Por quê, gente? Porque o frango, tu consegue fazer o frango com legumes, não que a carne tu não consiga, mas pensando, como eu já disse, em absorção e digestão melhor, principalmente para as pessoas que comem muito rápido, que tem muito pouco tempo ali na hora do almoço ou na hora do jantar, porque tem algum outro compromisso. Então, ter as proteínas mais práticas e mais versáteis é uma dica fundamental. E aí, nessas proteínas práticas e versáteis, entra o frango, o ovo, e aí eu vou colocar nesta lista pra vocês o whey protein. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Eu canso de falar aqui pra vocês que não há uma necessidade de ter o whey protein, mas ele entra nessa lista de proteínas de fácil absorção e muito rica em nutrientes. Então, ter o whey protein nesse sentido é muito fácil, principalmente para levar lanches, principalmente para preparar receitas. Mas isso não é uma regra. Eu sempre digo que tendo ovo e frango em casa, a alimentação saudável tá garantida e o consumo de proteínas tá super show. A sexta dica é: procurem sempre terem vegetais e folhas já limpos na geladeira. Por isso que eu até falei ali na segunda dica das listas, né, de fazer uma lista das suas frutas e fazer uma lista dos teus vegetais, justamente para isso, para que dentro dessa lista ali da segunda dica, tu linkando com essa sexta dica, que nada mais é do que tenham vegetais já
prontos, ou pré-prontos. E aqui vale muito, eu até vou preparar um vídeo pra vocês, tá? Eu vou preparar um vídeo pra vocês dando algumas dicas de como fazer essa conservação dos alimentos na geladeira, principalmente os vegetais ali. Mas ter vegetais já cozidos na geladeira, as folhas ali lavadas, evita que vocês deixem de comer. E por quê? Porque às vezes na hora da correria, muitas pessoas comem o que tem. Ah, tá pronto, eu peguei ali e fiz o meu prato. Tendo os vegetais prontos, mesmo com a correria, tu vai também lembrar, bah, eu tenho tal vegetal pronto. E vai te auxiliar no consumo das tuas fontes de fibras, vegetais e folhas. Então, ter vegetais e folhas já limpos e cozidos na geladeira ajuda demais. Porque, como eu falei, não tem discussão. Alimentos que vêm da terra têm uma infinidade de propriedades maravilhosas na nossa alimentação, maravilhosas para a nossa saúde. Então, essa é a 6ª dica. A 7ª dica, gente, eu vou entrar com os industrializados. Se tu tá chegando nesse vídeo aqui e não tá entendendo nada do que eu tô falando, vai no meu vídeo sobre os industrializados que tu vai entender um pouco mais, tá? E por que eu tô falando dos industrializados? Quando vocês estiverem estruturando uma lista de supermercado, é muito válido que vocês acrescentem alguns produtinhos industrializados por questão de serem facilitadores da rotina, facilitadores da alimentação saudável. E quando eu falo isso, eu estou me referindo aos iogurtes, tá? E por que os iogurtes? Porque se sabe, eu estudo muito isso, iogurte é um alimento que não sai praticamente da minha rotina, porque ele é muito fácil, ele é muito versátil, ele é muito nutritivo e rico em proteínas. E aqui vai um adentro que toda vez que for comprar iogurte, leiam o rótulo dos ingredientes, façam a leitura do rótulo. Se tu também não sabe a importância da rotina dos rótulos, não tem problema, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Por quê? Porque existem alguns iogurtes que prometem serem saudáveis, que prometem ter X de proteína, e tu vai olhar a lista de ingredientes deles e ele é lotado de corantes, de açúcares e etc. O ideal é que quando vocês forem comprar os iogurtes de vocês, seja sempre o que tem o mínimo de ingredientes, tá? E por que os iogurtes? Porque pensando em ser um facilitador da rotina, quando se pensa em uma rotina corrida, principalmente ali nos lanches, café da manhã, o lanche da tarde, ter um iogurte. Pensa comigo, se tu tem o iogurte ali natural, tu tem as frutinhas e tu tem uma granola, uma aveia e uns nuts, tu tá com uma refeição pronta. Então entrar com um iogurte nessa lista, nessas 10 dicas, vai ajudar vocês a ter uma praticidade maior nessas refeições em que tem mais probabilidade de comer alguma coisa fora da tua alimentação saudável. E falando um pouquinho dos iogurtes, eu vou introduzir o leite também. Ainda se tem muitas coisas a serem ditas do leite, muitas controvérsias se é bom, se não é. Eu sou uma adepta do leite. O leite é rico com cálcio, tem proteína ali, também tem gordura, é uma bebida muito boa a ser consumida. Então, consumir ali, eu gosto sempre de indicar o leite semi-desnatado, porque ele possui um pouquinho menos de gordura, para fazer um shake à tarde. Então, utilizar todos os alimentos ali da lista de ingredientes que tu já fez, bater com leite, tu vai ter a tua proteína ali, o teu carbo da fruta, daqui a pouco o whey protein, eu não sei como vocês vão fazer, mas ter o leite e os iogurtes na tua alimentação são facilitadores sim. Inclusive, quando eu falo de iogurtes, vocês podem consumir, comprar iogurtes que já vêm com whey protein, né? Tem alguns iogurtes, algumas marcas que já vendem iogurtes com whey protein, que é bem legal também, tá? A 8ª dica é: tirem um tempo da rotina de vocês para organizar a alimentação, organizar as compras. E por que eu tô falando isso, gente? Porque ter uma organização, ter um comprometimento em organizar as compras, em pensar no que está faltando em casa, em pensar no que vai ser comprado, é um comprometimento com a alimentação saudável. Então, se tu tá querendo mudar os teus hábitos, se tu decidiu que 2021 vai ser diferente, nada melhor que começar com pequenas atitudes diferentes. E ter um momento para organizar a tua alimentação, para organizar as tuas compras, para sentar com a família, ver quais vão ser as compras do mês, o que tá faltando, o que estão com vontade de comer, qual a fruta que querem experimentar, é um passo muito grande. Então, tirem esse momento com as pessoas da casa de vocês, se vocês moram com o marido, com a esposa, enfim, com o namorado, com os filhos, ou se vocês moram sozinhos, se comprometam, tenham esse compromisso consigo mesmo e com a alimentação de vocês. Tirem um momento
da rotina da semana, separa um dia da semana para organizar a tua alimentação. Isso é muito importante e gera um comprometimento contigo mesmo sobre as tuas refeições e a tua responsabilidade com a tua alimentação. A nona dica é: falamos de alimentação? Falamos de alimentação. Mas precisamos falar da importância de beber água. E aí entra num ponto muito delicado, que vocês me vêm falando muito de água aqui, mas eu vim trazer uma dica em relação à água. Se tu é uma pessoa que não tá acostumada a beber água, não toma nenhuma garrafinha de água por dia, eu vou te dar uma dica. Não tem problema. Começa colocando pequenas metas. Se não toma uma garrafinha, te compromete a tomar meio copo. Se tu não toma um copo, te compromete a tomar isso aqui do copo. Mas comecem, porque a água alinhada com a alimentação saudável é uma mistura das melhores coisas para o nosso organismo. Então, coloquem pequenas metas de água. Se tu já é uma pessoa que, por exemplo, já toma uma garrafinha de 500 ml de água, te compromete em todos os dias repetir essa uma garrafinha. Quando essa uma garrafinha se tornar um hábito, aumenta. Mas não tentem focar nos 2,5 litros de água se vocês ainda não tomam um. A água passa, como sempre, por todos os processos que eu explico aqui pra vocês. Então, um passo de cada vez, mas incluam a água na rotina. E o 10º passo, a 10ª dica, que eu vou dar essa dica pra vocês, esse conselho pra vocês, não é uma obrigação, mas eu achei necessário falar aqui, que é sobre a importância da atividade física. Se tu é uma pessoa que não gosta de atividade física, que nunca praticou atividade física, eu te deixo nesse vídeo um convite para que tu comece a mudar o teu pensamento sobre isso. É comprovado cientificamente que uma alimentação saudável é fundamental, que beber água é fundamental, mas por questões muito mais hoje, na situação atual que a gente está vivendo, por uma questão de saúde mental mesmo, eu te deixo o convite de tentar, daqui a pouco, aos pouquinhos, ir mudando essa ideia sobre atividade física, que é um divisor de águas. A atividade física faz muito bem, principalmente para a cabeça nesse momento, mas isso é um convite, isso não é uma obrigação, isso não está dentro das 10 dicas que tu tem que seguir. Longe disso, isso é um processo, eu só estou fazendo o convite para que vocês olhem, se tu ainda não pratica atividade física, se tu ainda não pensou nisso, para começar a pensar sobre isso e ver se isso se encaixa na tua rotina. Se não se encaixar, não tem problema nenhum. Segue os 9 passos que tem aqui, que a tua rotina saudável vai ser um espetáculo, tá bom, meus amores? Eu espero que esse vídeo tenha ficado completinho, que vocês consigam entender. Se ficar qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim e compartilhem com mais pessoas que vocês estão sabendo que estão querendo começar essa jornada na alimentação saudável, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.